Boa noite, galera do bem. Todo mundo bem aí? Pro. Todos vivos e saudáveis? Boa noite, Pro. Boa noite. Terminando semana, quase acabando os conteúdos. Estão prontos para a prova? Não. Como não? Eu cheguei a conversar com vocês, essa sala não... Eu acho que não encontrei ainda, né? Depois acho que da minha reunião acadêmica. Vocês já estão inteirados sobre como vai funcionar as provas DIBs, DIs, AMI e AMP? Todo mundo já sabe? O silêncio impera no ar. Sim, professora. Sim, não precisa que explique. Beleza. Não, a professora Adriana explicou terça-feira. Ontem. Ah, a professora Adriana explicou para vocês, né? Ah, então tá ótimo. Fico mais tranquila. A nossa prova mantém a data. Foi o representante da sala, que foi a professora Elisângela, que mandou um link, alguma coisa assim. Ah, sim, fiquei sabendo que vocês receberam um vídeo também. E uma explicação sobre como seria. Mas aí nas aulas que eu logo e eu ainda não tive contato com as turmas, eu sempre dou uma perguntadinha para saber se todo mundo entendeu, se não tem nenhuma dúvida, para ninguém ficar perdido aí e esquecer de fazer as provas, né? Porque depois perde a chance e aí tem que pagar a sub, tá? A nossa vai manter a data, tá? Que já tínhamos estipulado, que é dia... Não sei, tenho que verificar. 19/6, não é isso? Não. Isso daqui é tópicos 1 da manhã. 17 de junho, não é isso? 17 de junho. Correto. Tá. E aí a de vocês vai manter o mesmo esquema, tá? Da B1. Eu vou postar a prova no AVA. Vocês vão ter 48 horas para realizar a prova. 48 horas após a abertura do link, acabou a chance de fazer a prova, tá? A única diferença agora que nós ficamos sabendo ontem, não sei se vocês já sabem, é que as provas vão conter 15 questões. Não Até sabia, esqueci de... professora. Pois é, nem eu. Fiquei sabendo ontem, até... Eu acho que eu não contei essa informação para minha turma de ontem à noite. Então, fiquem sabendo, senhores, que as questões valerão, acho que é uma dízima decimal, acho que é 266,67 cada questão. Então, nós estamos aí quebrando a cabeça de como a gente vai fazer isso através do Forms, tá? Mas serão 15 questões. Então, vocês já têm as atribuições dos trabalhos, eu vou já estar lançando até sexta-feira, eu já posto as notas de vocês, tá bom? E aí, na próxima semana, então, na teoria, como o dia 4, mais conhecido como amanhã, né? Abre o portal para as provas DIBs, então a gente não fica passando tanto conteúdo assim para vocês, porém, com as disciplinas que eu preciso finalizar conteúdo, eu tenho que finalizar, tá? E aí, na próxima semana, eu fico aqui disponível para tirar dúvida com quem queira, tá? Com um plantão de dúvidas, e eu dou o feedback de trabalho também para quem quiser saber sobre a nota, ok? Ok. Beleza, então. Dúvidas? Podemos começar?
Professora, por mim, pode começar a aula. Professora, você vai dar mais um trabalho? Não, o trabalho foi só sobre o... Eu fiz vocês fizeram 2 atividades online, né, comigo, em sala de aula, virtual mesmo, e o projeto de intervenção. E aí, o projeto de intervenção valia 2.000 pontos, é sobre ele que eu vou me basear para lançar a pontuação final. Tá. Não, é porque os outros 2 eu não fiz, que eu não estava com o computador e eu não estava conseguindo acessar. Então, eu fiquei sem nota dos outros 2. Entendi. Não, é somente esse mesmo. Tá bom. Tá bom? Bom, podemos, gente? Sim. Beleza, então. Vou dar um retorno aqui, porque na aula passada a gente falou sobre PVC, e mesmo assim eu dei uma passada, né, eu retornei sobre a orientação, sobre o que era a monitorização hemodinâmica, né? E aí, oi, quer falar comigo? Não? Prosseguiremos então, senhores. Falei um pouquinho sobre a monitorização hemodinâmica com vocês, e aí eu até dei o exemplo, né, das monitorizações hemodinâmicas que tinham caráter não invasivo, né? Então, ela nada mais é do que esse estudo dos movimentos e da pressão circulatória que existem aí no lúmen dos vasos, fazendo com que eu tenha a sapiência do conhecimento de qual é a pressão exercida dentro dos vasos, tá? E para isso eu consigo observar o melhor o meu paciente com mais êxito com relação a práticas terapêuticas, né? Então eu consigo verificar volemia, consigo verificar contratibilidade cardíaca, consigo verificar se esse paciente está tendo uma boa evolução durante todo o seu quadro hemodinâmico, tá? E aí, na aula passada a gente falou sobre pressão venosa central, né, que é um importante catéter de via central que fica localizado lá entre a veia cava e entre o átrio, né, direito, e hoje a gente vai falar sobre um outro catéter super importante, que é o catéter de Pick, que vai fazer essa mensuração da pressão intracraniana, tá? Então, antes de falar da pressão intracraniana, a gente precisa fazer uma equivalência do que existe aí dentro do conteúdo aí da caixa cerebral, ou da caixa craniana, né? Então, esse conteúdo intracraniano aí, ele tem um equilíbrio, né? E ele tem uma composição de tecido cerebral que vai corresponder a 80% de massa. Então, você tem o cerebelo e o encéfalo, tá? 10% vai corresponder a volume, que é o líquor, e mais os outros 10% que também vai se correlacionar a volume, vai ser a parte sanguínea. Então, para que eu tenha essa pressão intracraniana equilibrada, massa e volume precisam estar em equilíbrio, tá? Então, a manutenção dessa pressão intracraniana em seus valores normais depende muito da preservação desse volume intracraniano. Então, em qualquer situação, né, que haja um aumento desse volume de qualquer componente, seja de massa ou volume, obrigatoriamente um dos outros componentes precisa sofrer alteração. Então, se massa aumenta de tamanho, sangue e líquor precisa diminuir, porque eu preciso fazer uma equalização dentro da caixa craniana, tá? Se isso não ocorrer, tá? Se eu não tiver essa equalização dentro da pressão aí, o que vai desencadear vai ser um deslocamento aí desse espaço espinhal ou subaracnoide, né? E aí eu vou ter um aumento, então, como consequência da pressão intracraniana, ok? E aí, como que pode ocorrer isso, né? Primeiro que vocês precisam saber que essa pressão aí, ela é exercida através do líquor, fazendo essa pressão dentro das paredes
da caixa craniana e também dentro dos ventrículos cerebrais, né, lembrando lá da parte anatômica e da formação do cérebro, né, e também quando eu tenho alguma alteração hemodinâmica do paciente, então, por exemplo, algo que atrapalhe a evolução normal do seu processo fisiológico ali dentro das camadas cerebrais, como, por exemplo, na meningite, tá? Eu vou ter uma significativa alteração desse processo plasmático dentro desses parênquimas, tá? Então, a variação fisiológica normal da pressão que existe dentro desse parênquima aí cerebral vai de 5 a 15 milímetros por mercúrio, tá? E aí eu posso ter uma alteração dessa pressão intracraniana dependendo de alguns estados que o paciente possa apresentar, como eu falei, né? Pode ser que ele sofra uma meningite, aí ele vai ter uma alteração com relação a esse líquido aí, e aí esse plasma vai ficar alterado, né, em decorrência de processos patológicos, mas a maior incidência de hipertensão intracraniana é com relação ao TCE, tá? No trauma crânioencefálico, eu tenho uma grande chance de produzir esse fator de desequilíbrio entre massa e volume, tá? Casos também graves de isquemia cerebral, tá? Então, lá no AVC isquêmico, eu também posso ter essa desigualdade de volumes, né? Pós-operatório também de neurocirurgia, né? Quando o paciente apresenta um edema lá na massa cerebral, porque ele foi manipulado, né? Então, todo tecido que é manipulado de forma cirúrgica, ele acaba sofrendo um edema, tá? Meningite, como eu já falei, nos casos de encefalite, né, então eu tenho um processo ali de degeneração por inflamação do tecido cerebral, né, e pacientes que possuem, né, algum tipo de desenvolvimento de hidrocefalia, ok? Nos pacientes que desenvolvem, né, que são submetidos aí a TCE, que são vítimas de trauma, eles acabam evoluindo para o que a gente chama de tríade de Cushing, tá? Essa tríade de Cushing é praticamente uma compensação sistêmica para que o meu organismo restabeleça, tá? Tente restabelecer, principalmente, essa pressão que existe dentro da caixa craniana, tá? Então, como que o meu organismo vai tentar estabelecer esse padrão aí para que o paciente melhore, né, significativamente? Então, o organismo responde com uma bradicardia, né? Batimento cardíaco vai diminuir de forma significativa. Essa pressão arterial vai se elevar e eu tenho uma alteração de ritmo respiratório. Então, a hora esse paciente fica taquipneico, hora ele fica bradipneico, tá? Então, essa tríade aí, esses 3 eventos que ocorrem do paciente desencadeante da TCE é para que ele tente fazer uma perfusão tecidual cerebral melhor em descompensação da hipertensão intracraniana, tá? Para que esse paciente seja monitorado com relação à passagem desse catéter da PIC, eu preciso saber os valores de referência, né? E também preciso saber que a enfermagem precisa acompanhar esse processo, né? Com relação à avaliação desse líquido, né? Que está sendo ali monitorado e avaliado com sua pressão, porque eu não posso esquecer que é o líquor, né? Que está passando por estruturas extremamente nobres, né? E aí eu preciso saber essas nomenclaturas de classificação da pressão intracraniana. Então, como vocês já sabem, e eu já disse anteriormente, a variação normal desse pico vai de 5 a 15 milímetros por mercúrio. E aí eu considero já como valores moderadamente alterados, né, elevados de 20 a 30, pacientes que vão ter aí um pico, né, como gravemente elevados
eles estão acima de 30 milímetros por mercúrio, e aí os pacientes que já estão numa linha tênue, aí sendo levados a possibilidades talvez não reversíveis, eles apresentam acima de 60 milímetros por mercúrio dessa medida acurada, tá? Para que seja feita a mensuração com essa técnica aí de averiguação da pressão intracraniana, esse paciente, ele tem inserido, né, um transdutor, através de um transdutor é colocado como se fosse um sistema de drenagem, né, dentro ali das camadas cerebrais, e vocês vão ver que dependendo do acometimento, eu tenho camada diferente, tá? Existem três estruturas que a gente pode inserir, né, esse monitor aí em forma de Y. E aí esse paciente vai ter essa monitorização feita através de um transdutor. Igualmente, não é igual, mas é muito parecido àquele transdutor que vocês viram que faz a mensuração da PVC, né, que ele verifica de forma analítica lá a pressão hidrostática que ele faz com relação ao sangue. A diferença aqui é que ele vai ver essa pressão hidrostática aqui com relação ao líquor, tá? E aí, essa pressão é decodificada e mostrada através de um monitor multiparamétrico, ok? E aí, como eu falei para vocês, eu posso inserir esse catéter em 3 localizações diferentes. Na região subdural, na região intrapariquematosa ou na região interventricular, tá? Para fazer, aí ele vai funcionar para fazer uma drenagem licórica, tá? Então, como vocês estão vendo aqui do lado direito da tela, em uma dessas 3 regiões que eu posso colocar, tá? Então, quando o paciente precisa fazer uma ventriculostomia, por exemplo, né, eu faço a inserção desse dreno na região dos ventrículos. Agora, por exemplo, quando um paciente tem um TCE grave, que ele tem uma hemorragia intrapariquematosa, tá? É nessa região, então, que ele vai ser inserido o dreno para fazer essa drenagem de forma mais assertiva, tá? Aqui eu vou fazer drenagem licórica, aqui eu vou fazer drenagem de hematomas para fazer esse equilíbrio aí com relação ao massa e volume. Ou aqui na região subdural, né? Então, pacientes aí que sofrem também, né? Por exemplo, TCE, mais uma vez falando dele, porque a grande maioria das vezes que forem utilizadas a prática de PIC é realmente no TCE, tá? Então, eu coloco esse catéter aí na região subdural para aqueles pacientes que apresentem hemorragias desse espaço subdural, tá? Então, aqui o que vocês estão vendo, né, é que eu devo manter esse transdutor aqui de forma linear aqui, para que ele não sofra nenhum tipo de acotovelamento aqui, para que eu observe a passagem desse líquido que esteja saindo aqui e consiga averiguar aspecto, né, e consiga fazer também uma anotação com relação à evolução desse paciente, tá? E para isso eu preciso lembrar que fisiologicamente o líquor, né, ele é claro e ele tem um aspecto ceroso, né, ele é bem parecido ali com a clara de ovo, tá? Esse transdutor aí, ele vai decodificar, então, como eu já falei, esse valor dessa pressão, né? E ele deve permanecer ali, igualmente na PVC, que nós mantemos, né, a linha 0 do paciente lá no eixo flebostático do paciente, tá? Aqui eu devo manter esse transdutor do paciente aqui ao nível do meato auricular, tá? Aqui vai ser o nível 0 do paciente, tá? Esse catéter aí, ele é confeccionado por fibra ótica, ou seja, ele é sensível, tá, à movimentação. Tudo que é feito de fibra ótica não pode ser manipulado de forma grosseira, porque senão ele parte ao meio, e aí eu já não tenho mais condições de fazer nenhum tipo de mensuração de forma fidedigna, tá?
Eu preciso fazer com que esse catéter fique bem atado aí nas derivações de equipo, porque senão ele vai ficar frouxo e facilmente eu posso extrair, né, esse catéter de forma acidental, ok? E aí outras consequências também podem ocorrer com esse paciente de acordo com a evolução aí da inserção desse catéter, né? Outros controles com relação à evolução ao cuidado de enfermagem estão intrinsecamente relacionados com a neuroproteção, tá? Então, o que equivale à neuroproteção desse paciente? Além de você fazer, né, observar a inserção do catéter, né, para ver se ele está limpo e seco, porque eu possivelmente posso ter um sítio de infecção aí, né, nessas regiões importantes, né, de ósseo de inserção cerebral, mas esse paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico nessas áreas sensíveis, ele precisa ser submetido a uma terapia de hipotermia leve, tá? E como que é uma terapia de hipotermia leve? De 32 a 34 graus, mais ou menos, tá? Isso daí... Professora, Oi? a Sui está tentando entrar e não está conseguindo. Vixe, quem tá falando comigo tá... É a Maiara. A Sui Ellen está tentando entrar e Maiara, né? Isso. É que assim, Su, ninguém fica mais preso no lobby. Será que ela tá com o link certo? Tá, acabei Porque, de ó, mandar. vocês estão vendo até vocês estão vendo a tela agora, ó. Ninguém fica preso mais no lobby. Eu fiz uma alteração da configuração. Fala para ela sair e tentar entrar de novo. Beleza. Tá? Tá. Por favor. Bom. Então, como eu estava falando, esse paciente precisa de cuidados com relação à neuroproteção, tá? E aí, essa neuroproteção equivale também a manter uma hipotermia leve, tá? Isso varia aí de fazer com que o paciente mantenha um quadro de temperatura de 32 a 34 graus Celsius, mais ou menos, tá? E aí, o que isso equivale, né? Para que eu vou manter essa hipotermia no paciente? Isso faz com que os níveis de aminoácidos excitatórios dessa região onde ocorreu o peritrauma diminui, tá? Então, algumas pesquisas já são bem exitosas desse campo aí, né? E já mostram que esse potencial benéfico, né, com essa terapêutica de hipotermia, está sendo cada vez mais utilizada, tá? Para não acentuar, né, esses níveis excitatórios aí da ação dos aminoácidos no tecido cerebral, tá? Outro cuidado de enfermagem muito importante é com relação a manter esses cuidados com o paciente na hora de fazer banho nesse paciente, né, e de também minimizar os estresses, né, o fator estressor com relação à dor desse paciente e fatores estressores oriundos aí de iluminação e de ruídos, né, vão fazer com que esse paciente acabe sofrendo uma vasoconstricção, né, a nível cerebral, e isso prejudica toda, né, a boa saturação não, desculpa, tá? Em algumas circunstâncias, se o paciente estiver agitado, uma analgesia não fique levado a um período aí de estresse, né, relativo aí, e acabe não sendo efetivo esse tratamento para ele, ok? Preciso manter, né, continuamente as avaliações de sinais vitais para esse paciente, né? Tomar cuidado com pacientes que, se estiverem em vias de ventilação
invasiva, né, tomar cuidado com a aspiração, tá? Porque a aspiração faz hipóxia, né? E aí, quando você faz hipóxia, você faz também vasoconstricção cerebral, tá? Então, toma cuidado, avalia, né, gasometria arterial, verifica se o paciente não está fazendo liberação de ácido lático aí por acidose, tá? Verifica se os fatores teciduais aí estão sendo bem perfundidos, tá? Outro controle vital aí com relação à enfermagem, que talvez vocês fiquem, né, meio titubeantes em fazer, porque talvez pareça que seja um procedimento médico, mas é o controle de crises convulsivas, tá? Então, a enfermagem que tem o contato mais próximo do paciente, sempre acaba averiguando que quando o paciente tem aqueles picos e aqueles sinais clássicos que vão levar até um estado comicial, tá? Então, avaliem e tentem, né, sinalizar a equipe médica para que esse paciente seja submetido, pelo menos, a um tratamento profilático aí com uso de fenitoína, tá? Para que essa crise convulsiva aí não prejudique esse paciente aí com relação a evoluir para uma hipoxemia cerebral ou até uma hipercapnia, tá? Porque essa hipoxemia ou a hipercapnia vai fazer com que ele tenha aumento da pressão intracraniana também, ok? Bom, eu devo elevar esse paciente, o decúbito aí a 30 graus, porque se eu manter esse paciente em decúbito zero, a pressão intracraniana dele aumenta, tá? Já brincaram de ficar de cabeça decúbito zero para vocês verem a pressão que fica dentro da cabeça? É horrível, né? Então, é uma técnica de neuroproteção também manter esse paciente em decúbito de 30 graus, tá? Então, eu devo manter ele nessa posição aí e evitar que ele faça esforços bruscos, né? Então, por exemplo, o paciente que tem aí motilidade gastrointestinal diminuída, né, precisa avaliar aí quantas vezes ele evacua, preciso promover o uso de emolientes fecais para esse paciente, tá? Qualquer tipo de esforço bruto nesse paciente vai diminuir perfusão tecidual cerebral, ok? E aí, com isso também, eu vou verificar também a questão de débito urinário para esse paciente, para verificar se volume está ok, tá? Lembrando que um percentual desse equilíbrio de relação cerebral também faz relação com volume do paciente. Tudo bem até aqui? Sim. Dúvidas? Não. Não. Podemos prosseguir? Sim. Sim. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a PAM, tá? Que é a pressão arterial média, tá? Então, já que a gente está aí nesse embalo de paciente crítico, seguiremos, tá? É um outro mensurador que a gente tem com relação a parâmetros mais fidedignos para paciente, tá? Então, diferente da PVC, pressão venosa central, aqui eu vou ter a aferição da pressão arterial média desse paciente, tá? Então, ele faz uma síntese aí dessa mensuração entre a sistólica e a diastólica, além de ter os facilitadores para nós da equipe de enfermagem e também melhorar a qualidade de vida do paciente com relação à coleta de exames, tá? Então, pacientes aí que ficam em suporte ventilatório, né, a longo prazo, ou até mesmo aqueles pacientes que têm o metabolismo aí prejudicado, vocês sabem que eles têm a coleta de gasometria arterial no mínimo 24 horas, né, no mínimo eles vão ter essa coleta de gaso, ou até em 12 horas, dependendo do estado metabólico e respiratório desse paciente. Quando eu tenho instituído a PAM, é lindo, porque eu coleto de lá.
Não preciso ficar fazendo ele de bonequinho de voodoo, tá? Ah, professora, mas eu aprendi que pressão arterial média é só pegar a pressão arterial sistólica, somar com a diastólica e dividir por 2. Não é isso? Não, tá errado, tá? Pressão arterial média não é pegar o 12 por 8, somar e dividir por 2 e tcharam, 100 é a sua pressão arterial média. Não é isso, tá? Dá para você fazer sem ser de via invasiva? Dá. Ela vai ter algum valor não tão fidedigno? Sim, tem uma, assim como todas as nossas pesquisas, né? Até a pesquisa do Ibope, você tem um percentual para cima, um percentual para baixo. O mesmo funciona com relação à medida da PAM sem ser invasiva. Então, eu posso fazer isso também de forma não invasiva, só que você vai ter que ficar calculando lá ad eterno. E lembrando que pacientes que fazem uso de droga vasoativa, né, que fica lá de forma concomitante, ela é titulável, né, e fica lá ad eterno no paciente, vocês sabem que eu preciso fazer essa mensuração da pressão arterial do paciente, no mínimo, né, de 2 em 2 horas aí, mas existem em certas circunstâncias, quando o paciente apresenta um desequilíbrio hemodinâmico importante, eu preciso fazer a mensuração a cada 15 minutos, e isso me dá uma desarmonia com relação a essa mensuração, tá? Eu vou precisar, então, fazer um rodízio de membros, porque só essa questão de você ficar afrouxando e apertando o manguito, você tem uma dificuldade aí com relação à aferição fidedigna. Deixa eu só ver aqui se a Suelen conseguiu entrar. Conseguiu? Conseguiu. Deixa eu colocar vocês no mudo, porque tem alguém que está me fazendo, tá com barulhinho no fone, e aí eu me desconcentro. Tô aqui, Pro. Ah, que bom, Su. Então, para fazer... Oi? Obrigada. De nada. Para fazer essa averiguação aí, sem ser de forma invasiva, então, você tem esse cálculo aí conforme está na tela, tá? Você pode pegar a pressão sistólica desse paciente e aí você vai fazer a soma, né? Lembrando que pela regra da multiplicação, regra matemática, primeiro multiplicação, depois soma. Então, você pega a pressão diastólica desse paciente vezes 2, tá? Então, tendo esse resultado, você soma a diastólica vezes 2 mais a sistólica, divide por 3. Essa, sim, é a pressão arterial média de um paciente, tá? Então, vamos fazer aí junto? Peguem calculadora aí. Vamos. Só para que vocês entendam que o 12 por 8, se você fazer 12 mais 120 mais 80, não dá a mesma coisa, tá? Vamos fazer por 120 por 80? Fazendo esse cálculo aí. Bora, gente. Quem que eu coloco lá vezes 2? 3? Oi? É 80 vezes 80. 80. 93. Então, 160 mais 120. 120. Aí vai dar 280. Bem. 280. dividido por 3. 93. Quanto? 93. Essa daí é a PAM do paciente, então, portanto, não é 100, tá? Então, tomem cuidado aí com relação a isso daí que cai bastante em concurso, tá? Esse é o cálculo aí para vocês saberem PAM, ok? E aí, como que é esse procedimento, tá?
de inserção da PAM. A pressão arterial invasiva, né, ou a pressão, que não é a mesma coisa, tá? A pressão arterial invasiva, ela vai verificar somente o parâmetro de sístole e diástole. A pressão arterial média é que vai fazer o cálculo deles lá no monitor multiparamétrico. Ok? Eu faço isso com uma técnica chamada técnica de Seldinger. Essa técnica de Seldinger, eu tentei colocar ela aqui para vocês, mas não foi muito eficaz. Então, eu vou puxar na minha tela aqui, ó, para que vocês entendam o que é isso. Quando aqui não é uma passagem de acesso arterial, é uma passagem de acesso venoso, mas não difere muito, tá? Qual que é essa técnica de Seldinger? Quando o médico ou o enfermeiro habilitado, você precisa ser treinado e certificado para isso, tá? Vai passar esse catéter, vocês estão vendo que tem duas passagens aqui? Essa passagem aqui, tá? Ela fica exclusiva para a inserção de um fio guia. Depois que você introduz um fio guia aqui, eu vou rodar, colocar o filme mais para frente. Ó, tá vendo? Ele vem com o fio guia aqui, ele introduz esse fio guia, e depois que ele coloca o fio guia aí dentro, ó lá, ele colocando o fio guia, ele vai, ó lá, tá vendo o fio guia? Ele vai colocar a introdução de um dilatador, tá? O que é esse dilatador? Ele vai abrir o orifício da pele aqui, tá? Para que... Vocês conseguem ouvir o áudio de algo que passa para vocês aí? Não. Não? Vocês ouvem só a minha voz, né? Mas vocês estão conseguindo ver o vídeo? Isso. Aham. Sim. Tá. Então, ó, aí ele tira esse dilatador e o fio guia continua lá, tá? Então, agora ele vai introduzir aquela parte que é feita de como chama? Silicone, como se fosse na punção que vocês fazem de catéter normal. Por isso que precisa ter aquele alargador, porque senão não passa isso, tá? E aí ele vai introduzindo, e aí essa técnica, ela permite que eu consiga fazer a introdução dessa parte aí do catéter, né? Sem que ele rompa ou sem que ele dobre, porque o fio guia tá aí dentro ainda, tá? Então, depois que ele introduz todo o catéter, agora sim ele vai puxar o fio guia. Olha lá, ó. Ele vai puxar o fio guia. Tá vendo? Isso é técnica de Seldinger. Beleza? Beleza. Beleza. Mas aquela técnica ali que ele estava passando era no acesso venoso central, tá? Aqui a gente está falando da inserção na artéria, tá? E aí, onde que a gente pode passar? Pode passar na radial, preferencialmente, tá? Mas aí, gente, para passar na radial, antes, eu preciso fazer um teste. Que teste que eu faço para perfurar uma artéria na radial? Teste de Allen. Aê, teste de Allen, vocês já aprenderam isso comigo, tá? Porque eu preciso ter certeza que a artéria ulnar está tendo uma boa perfusão com relação ao membro. Vai ser a mesma técnica que vocês fazem para fazer a gasometria arterial. A mesma, tá? Então, antes de fazer a punção lá da artéria radial, eu faço o teste de Allen. Mas só na radial que eu posso funcionar? Você pode funcionar femoral também, mas porque a femoral
é um pouquinho mais contaminada. Você pode também fazer a punção na pediosa, tá? Só que ali, lembrando que na artéria pediosa a gente tem uma diminuição da perfusão, tá? Não tô te Sanguínea. ouvindo, Pro. Não tá me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou. Quem não me ouve? Eu estou, mas tá cortando, Pro. Realmente, tá Deixa eu cortando, melhorar aqui. professor. Tá cortando um pouco a voz. Tá cortando? Espera aí que eu vou subir no telhado, então. Espera aí, deixa eu melhorar aqui o Paranauê. Tá melhor agora? Ah, já sei porque Bem tá cortando. melhor. Espera aí um pouquinho. Mas eu já sei o que tá acontecendo. Tem um Cosme, um Damião aqui em casa jogando aquele jogo infeliz chamado Free Fire. Espera aí. Sei quem é. Gente, quando eles pegam para jogar esse negócio aí, atrapalha a minha transmissão aqui. E hoje é o dia que pode. Então, mas vamos lá. Então, na braquial, eu também posso passar, só que na braquial eu também corro esse risco aí de fazer a dobra e perder, tá? Essa monitorização. E aí, eu faço essa mensuração, né, da pressão arterial média através também da eletrocondução aí de curvas que vão mostrar esses sensores, essa monitorização de pressão arterial através dos dados multiparamétricos dessa linha que o paciente vai seguir, tá? Então, ele vai representar para nós, tá, o tanto de ejeção que está sendo projetado dentro do ventrículo esquerdo, tá? E aí, ele vai projetar ondas, essas ondas vão ser equiparadas lá com o complexo QRS, bem parecido com o eletrocardiograma, tá? Então, ele vai ser uma pressão arterial muito mais fidedigna e contínua com relação à averiguação do paciente, tá? Quais são as indicações, então, para a instalação, principalmente em emergências hipertensivas, né? Aquele paciente que é difícil fazer controle. Oi? Tá cortando ainda, professora. Tá cortando ainda? Peraí. Meninos, vocês já desligaram? Deixa eu ver. Então, assim, pacientes que estão fazendo uso de droga, né? Quando eu preciso fazer... Peraí. Tá, obrigada. Quando eu preciso fazer um controle melhor desse paciente, principalmente quando ele está aí num choque séptico, eu preciso fazer esse paciente voltar à sua hemodinâmica normal, tá? Pacientes que estão aí em cirurgia de grande porte, é muito melhor para fazer esse controle. Intracraniana também é muito indicado. E nos processos peri- e intraoperatórios de cirurgia cardíaca também, tá? Esses valores aí normais da PAM, eles vão estar oscilando aí entre 6 a 8, tá? E aí a média da PAM aí vai ser de 8 milímetros por mercúrio, tá? Isso aí para valores normais, tá? Esse daqui, gente, foi a melhor foto que eu consegui, a melhor imagem, né, de um kit de montagem aí para instalação de pressão arterial média. Então, aqui tem o transdutor, né, de fluxo, como eu falei para vocês, e aqui fica a instalação de uma bolsa, né, de suporte de soro aí para fazer essa mensuração aí no paciente, tá? Então, quais são os cuidados que
eu tenho que manter com relação à enfermagem para que esse paciente não tenha uma evolução, um prognóstico ruim com a mensuração e instalação desse processo via invasiva, tá? Eu preciso manter esses curativos aí com trocas, né, diárias e que sejam secos, estéreis e limpos, né? Preciso imobilizar o local lá que foi puncionado, se for na região radial, né? Mas não só a questão de imobilizar, mas eu preciso verificar se a perfusão periférica está ok, né? Então, eu faço aquele teste com relação ao retorno venoso dele, de enchimento capilar, tá? Manter esse membro aquecido, porque se esse membro fica aí com uma única posição, ele perde um pouco de calor e esse paciente tem as terminações nervosas prejudicadas, tá? É interessante também fazer um balanço hídrico desse paciente, tá? Para verificar se esse paciente não está fazendo um uso inadequado desse líquido que faz o controle da PAM, ok? E aí prestar atenção aí na evolução desse paciente, porque as complicações da PAM inclui aí a trombose, tá? Porque eu estou mexendo ali com um acesso que fica em via arterial, e aí esse processo pode desencadear também uma embolia gasosa, tá? Além de um processo hemorrágico por você fazer uma extração acidental do acesso, tá? Pela implantação ser via arterial, em algumas circunstâncias o paciente apresenta uma equimose maciça no local, tá? Igualmente, quando nós fazemos uma punção periférica, na arterial fica um pouco mais denso o negócio, ok? Além dos riscos para infecção, que são mais comuns naquela localização. Ok? Ok, povo? Ok. Querem mais conteúdo ou já tá bom para a prova? Já tá bom, né? Querem mais alguma coisa? Já tá ótimo, Pro. Não. Queremos dicas da prova. Dicas da prova eu dou na próxima aula. Eu ainda não mandei a prova para o forno. Não teremos quiz. Poxa vida. Estava toda contente com o quiz de vocês. Comprei todo um artefato para isso. Porém, contudo, não teremos. Mas eu espero que vocês desenvolvam da melhor forma possível e me encham de orgulho. Bom, gente, então por hoje é só. Espero vocês na semana que vem para fazer aí só um plantão de dúvidas para quem tiver e falar algumas dicas da prova, tá bom? Ok. Ok. Tá bom, professora? Beleza, Quem Pro? tem prova de IB e DI, não esquece que abre o portal amanhã, tá bom? De 4 a 10 está aberto. Obrigada. Beijo, queridos. Bom descanso. Valeu, professora. Obrigado. Boa noite. Obrigada a vocês. Professor, posso tirar uma dúvida? Sempre. Então, eu te mandei o trabalho no e-mail, mas eu acho que a Sim. senhora não teve tempo de dar um okzinho, sabe? Sei. Eu ainda não avaliei praticamente nenhum trabalho ainda, Su. Ah, então tá. Nossa, eu tô muito preocupada dele não ter chego. Mas assim, quando eu não recebo um trabalho, eu sempre aviso o representante de sala, Ah, então tá ok. tá? Porque assim, eu vejo o número de massa de alunos e falo, como assim não mandou? Né? E aí eu aviso. Tá, é porque eu enviei no dia 26 ou 23, eu enviei antes da data, na verdade. Uhum. E aí eu fiquei com medo da senhora não ter recebido e acabei reenviando novamente no dia 28. Tá, não, fica tranquila. Caso eu perceber que é um número grande de alunos que ficaram sem nota, eu sempre aviso do representante. Que no caso de vocês é a Kátia que está hospitalizada, né? Conversei com ela ontem, mas aí eu dou um jeito de falar com vocês.
Tá bom, então, prof. Tá Obrigada. bom? Obrigada a vocês. Gente. Cláudia, Fernando, Gabriel, Hilda, Luzinete, William, alguma dúvida? Vou encerrar a aula então, tá? Boa noite.